Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, este é o primeiro programa de 2014. Encerramos o ano passado entrevistando o senador Garibaldi Alves Filho e a quem fiz o convite para que continuássemos no primeiro programa deste ano aquela entrevista que, por motivos do tempo, não foi completada as perguntas. E ele gentilmente aceitou. E é por isso que, com muita alegria, o primeiro programa deste ano também será com o senador Garibaldi Alves Filho. Meu caro senador, mais uma vez, eu lhe agradeço por ter aceitado, aí sim, esse convite, e nós vamos começar também com chave de ouro, o programa Ponto de Vista de 2014. Eu queria perguntar inicialmente, quais os desafios do seu ministério para este ano que começa agora? Com relação ao Ministério da Previdência, eu diria a você que aquelas reformas que eu falei que são necessárias, dificilmente elas poderão ser apresentadas esse ano, porque elas exigem a aprovação do Congresso Nacional. E nós temos um ano político eleitoral. No primeiro semestre, nós vamos ter apenas 3 meses aí, e o processo legislativo, você foi deputado, você foi presidente da Assembleia Legislativa, você sabe muito bem que isso não se aprova rapidamente nem facilmente. O segundo semestre vai ser dominado pela própria eleição. Vai ser de uma disputa. Os parlamentares serão liberados, claro, se trata da renovação dos seus mandatos. Eu acredito que quase todos eles, teremos exceções, mas quase todos eles vão postular a reeleição. Este ano de 2014, senador, o PMDB vai repetir a chapa com a presidente Dilma, apresentando mais uma vez o candidato a vice-presidente? Acredito que caminharemos para a mesma chapa, consolidando a aliança PMDB-PT, PT-PMDB, Dilma Rousseff na presidência, Michel Temer na vice-presidência. Isso está praticamente consolidado. O que falta é a formalização, é a oficialização. E a despeito de divergências regionais no plano dos estados, eu acredito que essas divergências, algumas delas já se fazem sentir, é natural, elas não vão interferir no plano nacional. Elas não deixarão nós não deixaremos de ter a chapa, mesma chapa vitoriosa de Dilma e Michel Temer. E, senador, aqui no Rio Grande do Norte, que é o que interessa, a gente que inclusive queria ter perguntado no programa anterior, mas é bom que esse programa agora vai ser todo político e o telespectador vai achar muito interessante. Quais as perspectivas políticas e eleitorais aqui no Estado, este ano de 2014? Do ponto de vista do meu partido, do nosso partido, nós lançamos a ideia do candidato próprio.
Isso foi aprovado na executiva, depois foi aprovado dentro do partido, numa manifestação de aclamação a isso. E o deputado Henrique Eduardo Alves, que é o presidente do partido, ele tem perseverado nessa linha de que o partido não deixe de ter o seu candidato próprio. É claro que nós não vamos eleger o governador do estado sozinhos. O PMDB sozinho não vai eleger dentro de uma ampla coligação, que é o que nós desejamos. Agora, os outros partidos com os quais nós temos conversado reconhecem que o PMDB tem direito a essa, vamos dizer, cabeça de chapa. Aliás, eu acho que em toda a história política do Estado, o PMDB nunca esteve tão bem aquinhoado como está hoje, apto, portanto, a fazer realmente isso que o senador coloca, uma possível candidatura própria, sendo cabeça de chave. Nunca esteve tão bem como está hoje o ministro, como presidente da Câmara. Não é verdade? Concordo. Agora, presidente da Câmara, o deputado Henrique Eduardo poderia ser o nome para ser candidato a governador do Estado? Poderá, ainda poderá. Afinal de contas, nada nos leva a ter como fato consumado esse período eleitoral que nós estamos vivendo. É um período de definições ainda. O deputado Henrique Eduardo Alves seria um candidato, não é porque ele seja meu primo, eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, mas seria um candidato que teria amplas condições de vitória. Mas ele tem dito que não cogita disso. Ele vai tentar, eleito deputado federal, tentar uma nova eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. O senador acha que é viável, é possível uma reeleição, considerando que o Congresso é tão grande, tem tanta gente, 513 deputados, é mais fácil ele se reeleger candidato a presidente do que governador do Rio Grande do Norte? Olha, são duas postulações diferentes, duas candidaturas diferentes. São duas realidades. Eu não vou comparar porque há uma heterogeneidade nisso aí. Mas eu diria a você que ele tem condições de ambas as disputas, ele teria condições. Eu concordo com você. Ser novamente presidente da Câmara não vai ser fácil, mas ele tem possibilidade. Eu fiz essa pergunta, senador, porque eu acho que o deputado Henrique hoje está numa posição extremamente vantajosa e ajudando, inclusive, muito ao nosso Rio Grande do Norte, atendendo às reivindicações que chegam a ele, e talvez fosse, de fato, um bom momento para que ele pensasse nessa possibilidade de ser candidato. Agora, uma pergunta, senador, essa pergunta não quer calar. Se você for instado pelas circunstâncias, você aceita ser candidato a governador pela terceira vez do nosso Rio Grande do Norte? Eu quero ouvir essa resposta, mas eu quero ouvir como telespectador daqui a pouco, porque agora nós vamos... Não saia daí. Bem rapidinho a gente volta já para o segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade.
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. O presidente do Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, foi homenageado com o mérito Luiz Curcio Marinho, em Macaíba. O mérito é concedido a personalidades que trabalham por aquele município. Parabéns ao nosso presidente da Fé Comércio. E voltamos à nossa entrevista com o senador Garibaldi Alves Filho. Eu fiz a pergunta, mas eu quero essa resposta, ouvi-la com muita atenção, porque eu tenho certeza que o telespectador está antenado para ouvir sua resposta. Eu vou repetir a pergunta, senador. Se foi instado pelas lideranças do seu partido, se for instado pela sociedade norte-riograndense, aceita ser, pela terceira vez, governador do Rio Grande do Norte? Olha, Nelson, você está dirigindo essa pergunta a mim, mas você poderia fazê-la ao deputado Henrique também. Quer dizer, não há só o meu nome. Você mesmo admitiu que o deputado Henrique, com o trabalho que ele realiza na Câmara Federal, ele tanto está fazendo um trabalho que o credencia junto aos parlamentares para um segundo mandato lá na Câmara, o que nós reconhecemos que não é fácil, mas há condições, como ele está fazendo um trabalho voltado para o Estado. E eu diria que, nos últimos anos, nenhum político fez mais pelo Estado do que o deputado Henrique Eduardo Alves. E aí eu citaria muitas obras aqui, mas vou citar o aeroporto de São Gonçalo, né, que já está nessa fase agora, já se entregou a nova pista, o terminal está para ser concluído. E o deputado Henrique está ajudando na licitação da BR-304, que hoje se constitui numa preocupação muito grande, porque é uma estrada fundamental para o Estado com relação à nossa ligação com a própria região, o próprio Brasil, e assim ele tem feito muitas outras gestões com relação a muitas outras obras importantes. Quer dizer, não há só o meu nome. Vou citar um nome aqui que poderá realmente se constituir no timoneiro daquela reforma que eu falei aqui do Estado, aquela reforma de caráter político, administrativo, que o Estado precisa, diante dessa falta de capacidade de investimento, o Estado tendo até que pagar o funcionalismo não dentro do mês, se atrasando o pagamento de pessoal, o Estado se tornando apenas um pagador de folha. O governante hoje do Rio Grande do Norte está gerenciando praticamente só o pagamento da folha de pessoal. Mas há um nome nos nossos quadros que poderá surgir, emergir, que é o nome do ex-senador Fernando Bezerra.
que é muito respeitado em Brasília e muito respeitado no Rio Grande do Norte, líder do governo, no Senado, presidente da CNI, ele teve uma atuação destacada no Ministério da Integração Nacional. O ex-ministro Aloysio Alves deixou o projeto de transposição do São Francisco pronto, mas foi Fernando Bezerra que fez com que ele pudesse ser iniciado. Ele está aí sendo consolidado. Poderia haver, senador, já que você fala exatamente de outros nomes, nome de outros partidos, poderia haver uma inversão, o outro partido apresentar o candidato a governador e o PMDB apresentar vice? É possível? É possível, mas hoje, Nelson, se você consultar os PMDBistas, aí sim vai haver uma preocupação muito grande, porque aí você conduziu a entrevista de tal maneira que você deixou no seu programa o PMDB aí num beco sem saída, porque é a candidatura própria hoje que você reconhece que é legítimo da parte do PMDB reivindicar essa cabeça de chapa, essa candidatura própria. Então, na verdade, o que eu lhe apresentei é que dificilmente, claro, aí eu vou dizer um chavão que não tem quem aguente mais falar de política, tudo pode acontecer em política. Tudo. Inclusive o senador Garibaldi ceder à pressão legítima do seu partido e ser candidato pela terceira vez. Não, pode acontecer, pode acontecer. O que eu estou mostrando a você é que os PMDBistas não precisam ficar tão aflitos, né? Não precisam ficar num desespero às vezes, porque o partido precisa ter um candidato próprio e os nomes estão escasseando. Não existe isso, há nomes. Olha, se lembram até do nome até de Walter, o meu filho, que realmente já disse terminantemente, peremptoriamente, que não se cogite do seu nome. Eu estou levantando o nome dele para dizer que nós temos opções, não é? Teríamos opções, não vamos ficar. Haver navios, porque há exatamente, não vamos morrer na praia. Nós vamos ter candidato. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes,
esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. A Unicred Natal deseja aos seus cooperados um feliz 2014. Ela que é a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. Ao mesmo tempo, parabeniza a participação que houve recentemente por ocasião do concurso fotográfico de 2013. Foram 12 fotografias selecionadas para o calendário 2014. Os nossos parabéns para os que fazem a Unicred Natal. E voltamos à nossa entrevista com o senador Garibaldi Alves Filho, ministro da Previdência Social. Ministro, você falou no final do segundo bloco do deputado Walter Alves. E a pergunta é a seguinte: como é que você se sente sendo o pai de um deputado tão bem avaliado na nossa Assembleia Legislativa? Bem, eu me sinto realizado, porque, como você, eu não sei se você chegou ao 4º mandato. Eu fui deputado estadual 4 mandatos. Eu fui por 5 mandatos. Você me superou em mandatos. Só na Assembleia. Bem que eu gostaria de empatar, daí para frente. Tenha fé que você chega lá. Mas o que é certo é que Walter, ele revelou uma vocação política e, a partir daí, ele se candidatou, não me consultou, foi influenciado pelas pessoas que sentiam nele essa vocação, e eu não poderia deixar, quando ele decidiu, de estimulá-lo. E ele está aí na Assembleia, é o 2º mandato que se encerra agora em 2014. Ele vai para o 3º mandato. Mas a campanha dele está cada vez ficando mais fácil. Você sabe muito bem, eu não quero ensinar Padre Nosso a vigário, mas você sabe que, às vezes, quando o parlamentar não corresponde, já na 2ª eleição ele começa a enfrentar alguns percalços. O que não é o caso do meu filho, que, como você disse, já foi o parlamentar do ano, é um nome que, entre os seus pares e fora da Assembleia, tem sido muito bem avaliada a sua atuação parlamentar. Isso. Então, a eleição de deputado estadual dele, claro que me preocupa, porque pai é pai. Mas eu diria a você que eu tenho absoluta confiança e de que o povo do Rio Grande do Norte vai ver nele um representante que merece novamente voltar à Assembleia. Senador, como é o seu relacionamento, e também do PMDB, com o atual prefeito Carlos Eduardo e com a vice-prefeita Vilma de Faria? Olha, com o Carlos Eduardo é um relacionamento hoje muito bom. Por quê? Porque eu fui prefeito de Natal e não poderia deixar, mesmo tendo Carlos Eduardo sido eleito diante de um oponente nosso, apresentado por nós, foi o deputado Hermano Moraes, que foi um candidato aguerrido e que apresentou as suas propostas, terminou sendo muito bem votado. Ele partiu de um plano inferior e chegou aos 40 e muitos % na eleição de prefeito. Mas Carlos Eduardo, ele tem feito uma coisa que Natal merecia, que era realmente recuperar a imagem da nossa cidade, uma cidade turística, uma cidade que precisa ser bem cuidada, uma cidade como Natal, que tem um prestígio muito grande e que se viu, de uma hora para outra, diante de dificuldades,
Eu não quero aqui me voltar para a figura da ex-prefeita, assim, renovando críticas, acusações. Deus me livre disso, porque o que passou, passou. Eu acho que realmente agora nós devemos apoiar Carlos Eduardo nessa ação que ele está empreendendo, principalmente agora que essas obras de mobilidade urbana, que se constituem num legado da Copa, precisam ser concluídas. Em maio ele está aí com 1,2 bilhão de obras a serem realizadas esse ano novo, né? Então, ele merece o nosso apoio. Por conta disso, nós estreitamos o nosso relacionamento. O pessoal nunca foi muito afetado. Eu tenho uma estima muito grande pelo seu pai, que você talvez não saiba, mas o primeiro cargo público, político que eu exerci antes do cargo eletivo, que foi o do deputado estadual, foi de chefe do gabinete civil na Prefeitura de Natal, na administração de Agnello Alves. Perfeito. Senador, apesar de ser o segundo programa, estamos começando muito bem o ano de 2014, eu teria outras perguntas ainda. Não, mas eu não respondi uma pergunta. Você não foi não foi de propósito, não. É que você perguntou aí pelo relacionamento com Carlos Eduardo e com a vice-prefeita. Com a vice-prefeita Vilma de Faria. Eu tenho hoje um relacionamento com ela. Nunca fomos inimigos. Essa história de ressentimento político não está na minha Bíblia política, não está. Eu não escrevo essa palavra. Para mim ela não conta. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta bem objetiva. Então eu não tenho nada com ela. Nós nos enfrentamos muitas vezes. É natural de política. É. Se ela for candidata a senador da República, senadora, este ano, e apoiar o PMDB, é possível uma chapa dessa forma? É possível. Não há uma definição, porque o PMDB tem uma aliança nacional que faria, no plano estadual, convergir para um apoio a uma outra candidata, que é a possível candidata, se apresenta já como tal, a pré-candidata, a deputada do PT. Fátima Bezerra. Mas é possível que nós possamos ter uma aliança com o PSB com relação a esse objetivo. Mas nesse aspecto, nada está definido, porque a própria cabeça da chapa, nós já conversamos sobre isso. No programa anterior. Até nesse programa não está definido. Muito bem, senador. Infelizmente o tempo se exauriu, até porque quando a entrevista é muito boa, a gente fica sempre querendo mais. De qualquer forma, eu tenho certeza que o telespectador ficou maravilhado, as respostas foram muito pertinentes. Quero lhe agradecer mais uma vez. Eu espero que você tenha gostado da cestinha da semana passada. E eu vou lhe presentear com uma segunda cestinha da Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas, porque se você degustou na semana depois do Natal, agora na primeira semana de 2014, vai continuar degustando essas coisas saborosas daqui do nosso estado. Eu preciso lhe contar, eu acho que ainda tem tempo para isso. Graças a Deus você está me dando essa, porque aquela outra, como eu previ, o Wellington e Felipe, que trabalham comigo, não falo nem Fernandes, que esse não é tão, o apetite dele não é tão grande. Eles não permitiram que eu provasse da cesta da Casa do Nordeste. Mas essa agora eu não vou permitir, não. Não permita. Essa agora é minha. Perfeito, senador. Muito obrigado, senador, por esses dois programas maravilhosos. E eu quero agradecer a você, telespectador, telespectadora, pela audiência
dizendo a você que no próximo Ponto de Vista teremos aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.